Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de anatomia. Eu parei na última aula em sistema esquelético e vou começar hoje em sistema cardiovascular. Eu modifiquei um pouco a ordem da apostila de vocês. Então, eu vou falar sobre sistema cardiovascular, que é o que estava na ordem, né, seguindo o sistema esquelético. Eu vou pular sistema linfático, eu falo sobre o sistema linfático na próxima aula. Vou falar de sistema digestório, vou pular sistema respiratório, falo na próxima aula e vou fechar hoje com o sistema urinário. Então, esses três sistemas serão os que eu vou utilizar para fechar a primeira parte de anatomia e vou deixar os outros para fechar a segunda parte de anatomia. Então, o que é o sistema cardiovascular? Então, o sistema cardiovascular é também chamado de sistema circulatório. Então, ele é um importante sistema no nosso organismo. Eu já havia falado que cada sistema ele funciona independente dos outros, mas que juntos eles trabalham em conjunto, né? Então, o nosso sistema cardiovascular é um sistema muito importante, porque é ele que vai transportar os nutrientes para todas as nossas células, é ele que vai levar os gases respiratórios, porque sem os gases, sem o oxigênio, né, principalmente, um organismo que precisa do oxigênio não conseguiria sobreviver. Então, o principal órgão do sistema cardiovascular é o coração. Então, o coração é o principal órgão, mas nós temos os vasos sanguíneos sendo auxiliares desse órgão. Então, o coração é um órgão muscular. Eu já falei sobre tecido muscular com vocês em histologia. Falei que o coração ele é formado por tecido muscular estriado cardíaco. Então, é o único órgão que forma esse músculo, forma um único órgão que é o nosso coração. A função dele é bombear sangue para os pulmões e para o restante do corpo. Então, a função do coração não é somente bombear sangue para o corpo. A função do coração é bombear sangue para o corpo e também para os pulmões, porque quando o sangue retorna, quando ele se transforma em um sangue venoso, antes de ele chegar no coração novamente, ele passa primeiramente pelos pulmões. Eu vou explicar isso melhor quando eu for falar sobre pequena e grande circulação. Então, o coração humano ele é constituído por três camadas. Pericárdio, que é a membrana que reveste externamente o coração. Ele propicia uma superfície lisa e escorregadia ao coração, facilitando o seu movimento. Então, o pericárdio é como se fosse a casca de uma fruta. Então, essa membrana que envolve o coração, ela permite uma superfície lisa e escorregadia, fazendo com que não haja atrito, já que o coração fica entre os dois pulmões. Para que não haja atrito entre o coração e os pulmões, ele precisa ter uma membrana que reveste, esse órgão e que mantenha esse órgão liso, escorregadio, para que ele possa fazer os seus movimentos. O endocárdio, que é uma membrana que reveste a superfície interna das cavidades do coração. Então, endocárdio é uma membrana que reveste internamente o coração. Então, lembrando que o coração ele é um músculo, que ele é formado, esse músculo é chamado de miocárdio, que é um músculo responsável pelas contrações involuntárias do coração, como eu já havia falado anteriormente na aula de histologia, que o coração ele tem movimento involuntário, ele funciona independente da nossa vontade. Então, fora do coração, desse músculo, fora desse músculo que forma o coração, nós temos o pericárdio e dentro desse músculo nós temos o endocárdio. Então, nós temos uma membrana que reveste externamente e uma membrana que reveste internamente o coração. O sistema cardiovascular ele é formado principalmente pelo coração, mas ele tem os vasos sanguíneos como auxiliares, porque o coração ele é o órgão principal, é onde vai bombear sangue, é uma bomba. Então o coração ele funciona como se fosse uma bomba, mas ele precisa dos vasos sanguíneos para que esse sangue circule por todo o corpo. Então,
Esse coração, ele localiza-se na cavidade torácica. Eu mostrei para vocês o esqueleto, né, como que ele é, e dentro das costelas. Então esse coração ele fica protegido pelas costelas. Ele fica entre os dois pulmões e possui 4 cavidades. Vocês estão vendo um desenho aí de um coração, mas do jeito que ele está desenhado aqui, fica um pouco confuso de vocês entenderem como que é a passagem de sangue de uma cavidade para outra. Então eu vou pedir para que vocês desenhem um coração do jeito que vocês fazem, do jeito que vocês sabem. Conforme eu vou avançando com a aula, vocês vão fazendo os desenhos conforme eu vou orientando vocês. E assim vocês vão ter uma compreensão melhor de como que é o funcionamento do coração. Então vocês vão desenhar um coração, lembrando que todas as vezes que a gente fala de anatomia, a gente fala sobre posição anatômica, onde um corpo será estudado na posição anatômica. Ele vai estar de frente para você, com as palmas das mãos viradas para frente, ou deitado sobre uma mesa, e vai estar sempre de frente para você. Então, se você desenha esse coração, você vai partir esse coração em 4 cavidades. Então, divide o coração em 4 cavidades, coloca em cima 2 átrios e embaixo 2 ventrículos. Se você está de frente para esse coração, o seu lado direito é o lado esquerdo do coração. Se o seu lado esquerdo é o lado direito do coração. Então sempre vai ser o contrário de você, porque você está olhando uma pessoa, como se esse coração estivesse dentro de uma pessoa, e você está olhando uma pessoa de frente para você. Se ela está de frente para você, o lado dela é oposto ao seu. Então, em cima, vocês vão colocar átrio direito, átrio esquerdo, lembrando que é sempre o seu oposto. Embaixo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, lembrando que é sempre o seu oposto. O coração ele faz 2 movimentos, sístole e diástole. Na sístole, há uma contração desse coração. O coração se contrai para liberar sangue para o corpo. Então, quando o sangue chega no ventrículo esquerdo, ele sai do ventrículo esquerdo e cai na aorta. A aorta é a artéria de maior calibre do nosso corpo humano. Então, essa aorta, ela precisa ser uma artéria muito calibrosa para receber o impacto que esse coração exerce sobre essa artéria. Porque se o coração é uma bomba, quando o coração, o ventrículo esquerdo, ele bombeia o sangue para a aorta, essa aorta tem que conseguir suportar essa velocidade com que o sangue é jogado nela. E o outro movimento que o coração faz é a diástole, ou seja, é o relaxamento. É quando esse ventrículo esquerdo volta a se encher de sangue. Então, a sístole é a contração, é quando o sangue sai do ventrículo esquerdo e cai na aorta, e a diástole é o relaxamento, é quando o ventrículo esquerdo ele volta a se encher de sangue. Mas eu vou explicar isso mais detalhadamente para frente. Agora que vocês já desenharam o coração, as 4 cavidades, com 2 átrios em cima e 2 ventrículos embaixo, vocês vão colocar uma válvula em cada em cada uma dessas divisões. Então, lá do lado direito do coração, vocês vão colocar como se fosse uma porta entre um átrio e o ventrículo. Então faz uma marca, desenha uma bolinha, né, como se fosse uma bolinha. Então o coração está desenhado, você dividiu o coração em 4 partes, 2 átrios em cima e 2 ventrículos embaixo. Então a porta, né, a parede, como se fosse assim, a parede que liga o átrio direito ao ventrículo direito, vocês vão fazer uma bolinha vermelha. Façam, por favor, uma bolinha vermelha. Não é uma bolinha bem pequenininha, não. Pode fazer uma bola mesmo. Do outro lado,
no lado esquerdo do coração, vocês vão fazer uma outra bolinha, vermelha também. Então, é como se fosse a parede, né, que tem o átrio em cima e o ventrículo embaixo. Então, nessa parede que separa o átrio do ventrículo, vocês vão desenhar essa bola. Pode colocar em vermelho. Então, o sangue, ele sempre vai se comunicar átrio-ventrículo. Ele nunca consegue se comunicar átrio com átrio. Então, o sangue não vai passar do átrio direito para o átrio esquerdo, nem do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo. O sangue sempre vai passar do átrio direito para o ventrículo direito, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Por quê? Porque existe essa bolinha, essa válvula. Então, vocês vão colocar aí o nome, que eu esqueci de falar. Então, do lado direito do coração, vocês vão escrever nessa bolinha que vocês desenharam, válvula tricúspide. Do lado esquerdo do coração, vocês vão escrever nessa bolinha, que é a válvula, escrito mitral ou bicúspide. Isso tudo está aí no slide, está aí na apostila. Então, vocês vão ver que existe uma válvula que liga o átrio ao ventrículo, mas não existe uma válvula que liga um átrio ao outro e um ventrículo ao outro. Então, essa válvula funciona como se fosse uma porta. O sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito porque existe uma porta a ser aberta. E do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, porque também existe uma porta a ser aberta. O sangue nunca vai passar de um átrio para o outro e nem de um ventrículo para o outro. Líderes de direita e de esquerda, Inglaterra, Coreia do Sul, China, de todos os espectros políticos aceitando a situação e fazendo parada. O Trump precisou de um exército. Com relação aos vasos sanguíneos, existem 3 tipos de vasos sanguíneos no nosso corpo: artérias, veias e capilares. Como vocês estão vendo aí no desenho, as artérias, elas têm parede mais espessa, ou seja, mais grossa, porque eu disse que o coração é uma bomba. Então, o coração não tem outra função a não ser bombear sangue. Ah, mas ele só faz bombear sangue? Sim, ele só faz bombear sangue, mas é uma função importantíssima. A partir do momento que essa bomba passa a não funcionar mais, o indivíduo morre. É como na minha casa. Eu tenho poço na minha casa. Então, eu preciso de uma bomba que fique submersa, fica debaixo d'água, e a partir do momento que eu ligo essa bomba suga a água e joga para dentro da minha caixa d'água. A partir do momento que essa bomba para, a água não chega na minha caixa d'água e eu vou sofrer por falta de água. Então, é isso que acontece com o coração. Se o coração falha, se ele pifa, se ele queima, ele para de funcionar, o sangue não chega a determinados órgãos. E o sangue não é aquele que leva os nutrientes e os gases respiratórios. Essa pessoa morre por falta de nutrientes e de oxigenação. As veias, elas já têm uma parede mais fina. Então, veias, elas não precisam ter paredes muito espessas, paredes muito grossas, porque elas não vão receber um impacto muito forte sobre elas, porque o sangue que ela carrega é um sangue venoso, diferente da artéria. Sangue arterial, a artéria, ela carrega sangue arterial. Só que eu vou falar mais à frente que é esse conceito de que a artéria carrega sangue arterial e veia carrega sangue venoso, eu vou acabar com esse conceito. Então, no momento, vocês têm em mente que a artéria transporta sangue arterial e que veia transporta sangue venoso. Mas daqui a pouco eu vou desconstruir essa informação na cabeça de vocês. Então, as veias,
elas levam o sangue em direção ao coração. Então o sangue sai do coração através de uma artéria. Essa artéria precisa ter paredes bem largas, bem firmes, bem resistentes para poder suportar essa pressão. Quando o sangue volta, ele já é um sangue venoso, porque ele já deixou todos os nutrientes, ele já deixou o oxigênio, já deixou tudo que as células precisam e precisa voltar para ser oxigenado novamente e voltar o ciclo. Então, esse sangue, quando ele volta para o coração, ele volta um sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Por isso, há uma diferença muito grande na coloração de sangue arterial e de sangue venoso. Vocês vão ver isso na aula prática de coleta. Então, o sangue arterial é um sangue vermelho vivo, porque ele é rico em oxigênio. E o sangue venoso é um sangue vermelho escuro. Nas aulas práticas, a gente não colhe artéria, a gente vai sempre colher veias, mas acontecem casos onde vai puncionar uma veia e acerta uma artéria e sai o sangue arterial e vocês conseguem ver a diferença de cor. Então, existem exames que são feitos em sangue venoso e existe um exame que é feito em sangue arterial, que é a gasometria, tá? Mas isso a gente vai falar somente em técnicas de coleta. Então, as veias, elas são aquelas que vão contra a gravidade. Enquanto que a artéria, ela leva sangue do coração, o coração ele vai bombear o sangue a favor da gravidade, é de cima para baixo. A artéria ela precisa ser bem grossa para receber esse impacto e as veias elas vão levar o sangue contra a gravidade. Elas têm paredes mais finas e elas levam o sangue contra a gravidade, então é de baixo para cima, e elas precisam ter válvulas. Então, o que são essas válvulas? Essas válvulas servem para o sangue não voltar, para não haver um refluxo, porque se o sangue está saindo de baixo para cima, quando chegar numa determinada altura, ele vai voltar. Isso é a gravidade. Tudo vai para baixo. Então, é preciso que essas veias tenham válvulas para que essas válvulas se fechem e impulsione o sangue cada vez mais para cima. Então, a intenção do sangue venoso é chegar no coração, mas primeiro, antes de chegar no coração, ele precisa passar pelos pulmões, porque é lá nos pulmões que vai haver a troca gasosa. Essa troca gasosa, essa troca vai acontecer, você vai jogar fora o gás carbônico e vai pegar o oxigênio. Aí sim, esse sangue volta a ser um sangue arterial, um sangue oxigenado, e aí sim ele pode passar para o coração para ser devolvido, para ser distribuído por todo o corpo. Isso é um ciclo contínuo, isso acontece constantemente sem que a gente perceba. E os capilares sanguíneos. Então, os capilares, eles são fininhos, são eles que vão levar o sangue até as células, por exemplo. Imagina uma aorta, que é uma artéria bem calibrosa, levando sangue até uma célula que é microscópica. Não vai acontecer. Então, nós temos capilares. Então, nós temos capilares arteriais e capilares venosos. Então, o sangue chega até essas microscópicas células através dos capilares. Nesse slide, vocês estão vendo como funcionam as veias. Então, as veias são de paredes finas, elas apresentam válvulas que impedem o refluxo sanguíneo. Então, aqui tem o esquema de uma batata da perna. Essa batata da perna, esse músculo, a contração desse músculo faz com que o sangue também seja impulsionado para cima. E essas veias têm válvulas. Vocês estão vendo que essas válvulas se fecham conforme o sangue passa
e ela pode abrir. Então ela abre para o sangue passar, o sangue passou, ela fecha. A outra válvula abre, o sangue passou, ela fecha. Então ela precisa ter essas veias, precisam ter essas válvulas funcionando perfeitamente para que esse sangue não volte, para que não haja refluxo sanguíneo. Então quando as pessoas têm varizes, as varizes são problemas nas veias. E aí pode haver problemas também nestas válvulas. E o sangue não consegue subir, né, contra a gravidade com facilidade. Conforme eu falei anteriormente, os capilares, eles são bem fininhos, estão presentes nos tecidos do corpo humano, eles levam nutrientes, oxigênio, hormônio, então é ele que vai levar tudo que as células precisam. Então, tudo que a célula precisa é levado através dos capilares. Ele também vai recolher o gás carbônico e resíduos do metabolismo celular, tudo aquilo que precisa ser eliminado do organismo. Então, nós temos capilares arteriais e capilares venosos. Todas as vezes que você pega um livro de anatomia e tem vasos vermelhos, entende-se como artérias. Quando tem vasos azuis, entende-se como veias. Então, aqui nós temos a pequena circulação. Então, a pequena circulação, ela é chamada também de circulação pulmonar. Então, lá na grande circulação, o nome é grande, porque o sangue tem um trajeto maior a ser percorrido, é coração todos os sistemas, e é chamado de circulação sistêmica justamente porque sai do coração e percorre todos os sistemas. E aqui é pequena circulação ou circulação pulmonar. É pequena porque o trajeto é pequeno, é somente coração-pulmão, e é circulação pulmonar porque é só coração-pulmão. Então ele compreende o trajeto de sangue desde o ventrículo direito até o átrio esquerdo. Lá na circulação sistêmica era o trajeto que compreendia ventrículo esquerdo até o sangue chegar no coração de novo pelo átrio direito. Então, vocês estão aí acompanhando com o desenho que vocês estão fazendo. Já desenharam o coração, já dividiram as 4 cavidades, já colocaram 2 átrios em cima, 2 ventrículos embaixo, 2 válvulas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Eu esqueci de dizer o seguinte, vocês podem pintar esse coração. O lado esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, vocês vão pintar de vermelho. Átrio direito, ventrículo direito, vocês vão pintar de azul. Por quê? Porque do lado esquerdo do coração só circula sangue arterial. Lado direito do coração só circula sangue venoso. Eu disse que nenhum átrio se comunica com o outro, assim como um ventrículo não se comunica com o outro. É sempre átrio direito, ventrículo direito. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Então, de um lado só circula sangue venoso, do outro só circula sangue arterial. Então, a grande circulação, eu falei sobre o sangue arterial. É o sangue que sai do coração, rico em oxigênio, nutrientes e hormônios. Ele deixa tudo isso nas células e volta para poder ser oxigenado novamente. Quando o sangue ele chega no átrio direito, pelas veias cavas, então vocês vão desenhar aí, já desenharam a artéria aorta, essa artéria aorta vocês vão pintar de vermelho, aí vocês vão fazer a junção das artérias com as veias, como está desenhado aí debaixo desse coração, vai desenhar uma veia em azul e vai chegar lá no átrio direito. Essas veias são chamadas de veias cavas. Então, o sangue sai do coração pela artéria aorta e o sangue chega ao coração pelas veias cavas. Tá? Quando chega no átrio direito, acabou o trajeto da grande circulação, que eu já falei. Agora eu vou começar o trajeto da pequena circulação, ou circulação pulmonar.
Eu já disse que o coração é uma veia, é uma bomba, desculpa. Se o coração é uma bomba, ele bombeia sangue com muita pressão. Então ele precisa de um vaso sanguíneo que tenha paredes firmes para poder suportar essa pressão. Então, lá no ventrículo esquerdo, quando sai o sangue do coração, ele encontra uma artéria aorta, que é uma artéria, é a nossa artéria mais calibrosa, e ela vai suportar essa pressão. Quando o sangue chega no coração, ele chega por veias cavas. E eu já disse que as veias têm válvulas que impulsionam este sangue sempre para cima, já que ele está indo contra a gravidade. Quando o sangue ele cai no ventrículo direito, aqui sim começa a pequena circulação. Esse sangue precisa sair do coração e cair nos pulmões, porque o sangue ainda é um sangue venoso, então ele está pintado aí de azul. Ele precisa sair do coração por uma artéria e não uma veia. Então é aqui que eu vou desconstruir a ideia que vocês têm de que toda artéria transporta sangue arterial e que toda veia transporta sangue venoso. Por quê? O coração ele é uma bomba. Se ele, do lado direito dele, só circula sangue venoso. Quando o sangue sair do coração, do ventrículo direito, e for bombeado e cair numa veia, essa veia estoura, ela não suporta essa pressão do coração. Então, por isso que agora ele precisa sair do coração para cair nos pulmões através de uma artéria. Aí vocês vão desenhar aí uma artéria pulmonar. Então, a artéria pulmonar, apesar de ser uma artéria, vocês vão pintar esta artéria de azul. Então, desenha sempre para baixo, nunca para cima como está no desenho aí, porque senão fica muito confuso, tá? Eu vou pedir para que vocês desenhem os pulmões embaixo do coração, que assim facilita o entendimento de vocês. Quem conseguir entender assim, entrelaçado, beleza. Quem não conseguir, achar que assim fica muito confuso, faz conforme eu estou orientando. Já desenhou o coração, no ventrículo esquerdo desenhou uma artéria aorta, em vermelho. Agora, ligado ao ventrículo direito, vocês vão desenhar uma veia, uma artéria, mas pintada de azul, porque o sangue é venoso. E vamos escrever aí que isso aí é uma artéria pulmonar. Então, o sangue vai sair do coração por uma artéria, porque o sangue vai sair com muita pressão. Se ele encontrar uma veia pela frente, vai estourar. Então, é uma artéria pulmonar que vai receber o sangue venoso vindo do coração. Esse sangue venoso precisa passar pelos pulmões. Chegando lá nos pulmões, esse sangue venoso vai se transformar em sangue arterial. Eu vou detalhar isso em sistema respiratório, mas eu vou deixar o sistema respiratório para a próxima aula. Então, essas trocas gasosas, né, essa hematose que vai acontecer dentro dos pulmões, vai ser da seguinte forma: quando você está respirando, você está fazendo essa troca gasosa a todo momento e você nem se dá conta de que isso está acontecendo. Então você joga fora o gás carbônico e absorve do ar o oxigênio. Então, esse sangue rico em gás carbônico saiu do ventrículo direito, caiu na artéria pulmonar, chegou até os pulmões. Quando chega até os pulmões, esse gás carbônico precisa ser expirado. Você vai jogar ele fora através da respiração. E aí você vai captar o oxigênio através da respiração e da inspiração. Esse sangue sofreu uma transformação. Ele era um sangue venoso, se transformou em um sangue arterial. Agora sim, esse sangue está pronto para voltar para o coração e voltar a circular pelo corpo. Os pulmões não são bombas, então pulmão não é bomba. Então eu não preciso de uma artéria para levar esse sangue arterial até o coração.
Porque o pulmão, o sangue pode escoar através de uma veia. Então, desenhem aí o pulmão embaixo do coração e uma veia saindo do pulmão e que vai ser levado em direção ao átrio esquerdo. Então, desenhe os pulmões embaixo do coração. Colocou lá no ventrículo direito uma artéria pulmonar ligando coração ao pulmão, porém essa artéria tem que estar pintada de azul. Desenhou os pulmões. Agora vocês vão desenhar uma veia, porém vocês vão pintar de vermelho. Então, esse sangue arterial sai dos pulmões através das veias pulmonares e vão chegar até o coração, que é o átrio esquerdo. O sangue chegou oxigenado no átrio esquerdo, agora sim ele está pronto para ser distribuído para o corpo. Vai passar para o ventrículo esquerdo, artéria aorta, todo o corpo, volta pelas veias cavas, cai no átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmões, veia pulmonar e depois átrio esquerdo de novo. Então, isso é um ciclo. Então, vocês precisam desenhar, fazer esse desenho que eu estou explicando. Conforme vocês vão tendo dúvidas, vocês podem tirar foto do desenho que vocês fizeram, postar no grupo, que eu vou tirar as dúvidas, porque é importante que vocês entendam como que acontece essa circulação de sangue. Para que vocês peguem qualquer questão de sistema cardiovascular, vocês tendo em mente, conseguindo montar esse sistema cardiovascular com as veias, com as artérias, vocês conseguem fazer qualquer questão de sistema cardiovascular. Lembrando que os átrios, eles não se comunicam, só se comunica átrio-ventrículo, nem átrio se comunica e nem ventrículo se comunicam. Então, átrio direito se comunica com o ventrículo direito através da válvula tricúspide. Essa válvula abre, o sangue passa. O sangue passou, a válvula fecha. O sangue passou, a válvula abre para o sangue passar, o sangue passa, a válvula fecha. E do lado esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. A válvula mitral ou bicúspide, ela vai abrir para deixar o sangue passar e vai fechar. Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que têm problemas na válvula mitral, ou seja, essa válvula ela não se fecha totalmente e há um refluxo sanguíneo. Então, dependendo do caso, é necessário uma cirurgia, mas isso tem que ser acompanhado por um cardiologista. Então aí eu vou explicar sobre a pequena e a grande circulação. Então é agora que eu quero que vocês peguem novamente o desenho que eu falei, né, para vocês fazerem, que a gente agora vai montar esse nosso sistema cardiovascular. Eu vou começar a falar sobre a grande circulação. Aí na apostila de vocês está como pequena circulação, mas eu vou começar pela grande circulação. Então a grande circulação é chamada também de circulação sistêmica. Por que sistêmica? Porque o coração ele vai bombear sangue para todo o sistema, para todos os sistemas do corpo. Então, a circulação, na verdade, é grande, né? O trajeto que esse sangue faz é grande. Ele sai do coração e vai em direção a todo o corpo, para depois ele voltar. Aí sim, ele volta para os pulmões e aí a gente começa a pequena circulação. Então, a grande circulação, ou circulação sistêmica, compreende o trajeto do sangue desde o ventrículo esquerdo até o átrio direito, fornecendo oxigênio aos diversos tecidos do corpo, além de trazer ao coração o sangue venoso dos tecidos. Então, vocês vão desenhar aí. O desenho que está aqui é confuso, tá? Porque ele segue a anatomia humana, certinho como é o coração, como é a artéria.
Mas para que vocês entendam, para que seja mais didático, eu pedi para que vocês desenhassem o coração do jeito que vocês estão acostumados a desenhar. Então, lá no ventrículo esquerdo, vocês vão colocar a artéria aorta. Então, como é uma artéria, vocês vão desenhar de vermelho. Então, o ventrículo esquerdo, vocês vão desenhar a aorta, que é a artéria de maior calibre do corpo humano, e essa aorta vai receber o sangue arterial. É o sangue rico em nutrientes e rico em oxigênio. Esse sangue, que é importante para as células, esse sangue ele vai seguir por todo o corpo, vai deixar os nutrientes, deixar os hormônios, deixar o oxigênio e vai recolher aquilo que precisa ser removido. Então, o sangue arterial ele sai do ventrículo esquerdo, cai na aorta. Não se liguem no desenho que vocês estão vendo. Quem conseguir compreender o desenho que vocês estão vendo, ótimo. Mas tem gente que não consegue compreender assim porque está um pouco entrelaçado ali os vasos. Então, quem não estiver conseguindo compreender pelo desenho, é só fazer do jeito que eu estou falando. Você já desenhou o coração com 4 cavidades, já colocou os 2 átrios em cima, os 2 ventrículos embaixo, já colocou as válvulas que fazem ligação entre átrios e ventrículos. Agora vocês vão desenhar a artéria aorta. Então essa artéria aorta vai receber sangue vermelho. Vocês estão vendo que o sangue está vermelho. Toda vez que tem sangue vermelho é artéria, sangue arterial. Todas as vezes que eu tenho veias azuis, sangue azul, é sangue venoso e são veias, tá? Então, a grande circulação, ela compreende o sangue saindo do ventrículo esquerdo, percorrendo todo o corpo e acaba quando ele entra no átrio direito. Ali ele já não é mais um sangue venoso, não é mais um sangue arterial e a grande circulação acaba ali, porque a partir dali vai começar a pequena circulação. Então, eu quero que vocês entendam a grande circulação primeiro, para depois entender a pequena circulação. O sangue saiu oxigenado, rico em nutrientes. Vai chegar até os órgãos, até os tecidos, até as células e vai deixar os nutrientes, os hormônios, o oxigênio e vai recolher o que é resíduo, aquilo que não importa mais para o organismo, vai recolher o gás carbônico. Então, há uma troca gasosa aí. É como se fosse um transporte escolar. A van escolar passa de casa em casa, 7 horas da manhã, e pega as crianças. É como se fosse o oxigênio saindo do coração. Aí essa van escolar vai deixando aluno por aluno em cada escola. É como se fosse o oxigênio sendo deixado em cada célula, em cada órgão, em cada tecido. Deixou lá. Depois deu 11h30, essa van precisa buscar as crianças, ela precisa recolher essas crianças para devolver nas suas casas. É como se fossem essas crianças agora que estão nas escolas e vão entrar na van, é como se fosse o gás carbônico. Ela deixou o oxigênio, mas ela precisa recolher o gás carbônico. Comparando com a van escolar, essa situação não acontece simultaneamente. Ela deixa 7 horas da manhã na escola, 11h30 ela volta para buscar. Mas quando a gente fala de artéria, de sistema cardiovascular, isso acontece simultaneamente. Ela deixa o oxigênio, recolhe o gás carbônico, deixa o oxigênio, recolhe o gás carbônico. Então ela esgota todo o oxigênio que ela tem, ela deixa o oxigênio nas células, pegou o gás carbônico, agora ela não tem mais oxigênio para distribuir nas células. Então ela precisa voltar para os pulmões para ser oxigenado, cair no coração de novo e fazer todo o ciclo novamente. Então a intenção, da grande circulação é justamente deixar o sangue oxigenado, deixar nutrientes, oxigênio, hormônio. Nós vamos ver em sistema endócrino que o nosso corpo ele funciona basicamente estimulado por hormônios. Então, esse sistema cardiovascular, a grande circulação, vai deixar os nutrientes, hormônios, oxigênio,
vai recolher o gás carbônico e vai voltar para os pulmões. Então eu quero que vocês entendam a grande circulação até aqui. É o sangue saindo do ventrículo esquerdo, deixando todos os nutrientes, oxigênio, hormônio nas células, pegando o gás carbônico e voltando contra a gravidade, porque agora ele vai sair, quando o sangue sai do coração, ele sai de cima para baixo. Quando ele volta para o coração, ele faz o caminho inverso, ele chega lá na ponta do pé e volta. Quando ele volta por veias. Se ele volta por veias, ele precisa ter válvulas para que esse sangue seja impulsionado cada vez mais para cima, até que ele chega aqui no átrio direito. Chegou no átrio direito, caiu no coração de novo. Agora eu vou explicar a pequena circulação. Então vocês podem ver que a parte que está acesa nesse desenho aqui, nós temos as duas circulações juntas, a grande e a pequena. Mas o que está colorido neste momento é a grande circulação, que é o sangue saindo do ventrículo esquerdo, percorrendo o corpo e caindo de novo no átrio direito do coração. Fechei a grande circulação. Agora eu vou passar para a pequena circulação. Nesse slide tem um resuminho de tudo que eu falei, né? Então isso aqui vai ajudar vocês a desenhar o coração de vocês. A aorta transporta sangue arterial do ventrículo esquerdo para os diversos tecidos do corpo. Veias cavas, superior e inferior, transportam sangue venoso do corpo para o átrio direito do coração. Artérias pulmonares transportam sangue venoso do ventrículo direito até os pulmões. Veias pulmonares transportam sangue arterial dos pulmões até o átrio esquerdo. E eu coloquei uma observação que pelo lado direito do coração só passa sangue venoso e pelo lado esquerdo só passa sangue arterial. Não ocorre, portanto, mistura de sangue. Nunca vai haver mistura de sangue, porque não há válvula. É como se você estivesse tentando atravessar uma parede sem que houvesse uma porta. Então, sempre vai ser átrio-ventrículo. Então, eu vou pular o sistema linfático e vou passar direto para o sistema digestório, tá? Então, o sistema linfático e o sistema respiratório vai ficar para depois, para a segunda parte de anatomia, tá? Então, o sistema digestório, antigamente ele era chamado de sistema digestivo. Se você pegar livros antigos, se vocês pegarem livros antigos de ciências, vocês vão ver que é sistema digestivo. Hoje, todos os livros já são classificados como sistema digestório. Então, a função do sistema digestório é a transformação de alimentos em compostos mais simples e que serão utilizáveis e absorvíveis pelo organismo. Então, quando você se alimenta, você não se alimenta simplesmente porque tem fome, e sim porque o seu corpo precisa dos nutrientes que estão nos alimentos. Então, a digestão vai facilitar a transformação desses alimentos em partículas menores e que serão prontas para serem reabsorvidas pelo organismo. E o sistema digestório é dividido em duas partes: tubo digestório e órgãos anexos. Então eu vou falar detalhadamente sobre cada um deles. Tubo digestório são aqueles órgãos que o alimento passa obrigatoriamente por dentro dele. Então, eu tenho boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Então, o alimento entra pela boca, passa por todos esses órgãos e sai pelo ânus. Então, esses são os órgãos do tubo digestório. E nós temos os órgãos anexos, que são glândulas que auxiliam na digestão, mas que o alimento não passa obrigatoriamente por dentro deles. Então, nós temos aí as glândulas salivares, nós temos o fígado e a vesícula biliar e o pâncreas.
Eu vou começar pelos órgãos do tubo digestório. Então, eu vou começar pelo primeiro deles, né, que é por onde o alimento entra, que é a boca. Então, a boca é a porta de entrada dos alimentos e a primeira parte do processo digestivo. Na boca serão mastigados pelos dentes e movimentados pela língua, e é onde acontece a digestão dos carboidratos. Quando as pessoas falam que a digestão começa pela boca, é justamente por causa das enzimas digestivas que existem na saliva. Então, a digestão dos carboidratos começa realmente na boca, através das enzimas pitialina ou amilase. Então, essa enzima, que recebe dois nomes, pitialina ou amilase, ela vai auxiliar na digestão dos carboidratos. Através dos dentes, o alimento será triturado, esse alimento vai ser misturado à saliva para ser amolecido, movimentado pela língua para que seja engolido e vai passar pelo restante dos órgãos do tubo digestório. E aí eu coloquei um esqueminha de uma boca, os dentes, a língua, para que vocês observem essa estrutura. Os dentes, eles são importantes porque eles cortam, prendem e trituram os alimentos. Então, em um ser humano adulto, existem 32 dentes. Eu coloquei aí um esquema da dentição de leite e no próximo slide tem a dentição permanente. Os dentes de leite, embaixo deles já existem as gemas de dentição adulta, ou seja, já existem a dentição permanente já está debaixo da dentição de leite. Então, aquelas crianças que não cuidam dos dentes de leite, elas vão ter dentes cariados e quando esse dente de leite cair, já pode nascer dentes permanentes com cárie também, porque a bactéria ela começa a comer o dente que está visível, que é o dente de leite, atinge a dentição permanente e esse dente permanente, quando ele nasce, ele já nasce cariado. Então é importante cuidar tanto da dentição de leite quanto a dentição permanente. A dentição de leite tem 20 dentes. Então, a dentição adulta tem 12 dentes a mais do que os dentes de leite. Aqui o esquema da dentição permanente, a divisão dos dentes. Então, cada dente tem uma importância. Uns são para cortar, outros para rasgar, outros para triturar. Então, a função dos dentes é muito importante no sistema digestório. A língua é ela que movimenta o alimento, empurrando em direção à garganta para que ele seja engolido. Na superfície da língua existem dezenas de papilas gustativas, cujas células sensoriais percebem os 4 sabores primários: amargo, azedo, ou ácido, salgado e doce. Então, a língua ela possui papilas gustativas para poder diferenciar esses sabores. As glândulas salivares, ela é formada pelas parótidas, pelas sublinguais e submandibulares. Essas glândulas, elas vão produzir a saliva. Então, na saliva existe uma enzima chamada de pitialina ou amilase, que ela vai ser responsável pelo início do processo da digestão do amido ou do carboidrato. Então, quando você começa a comer um pão, a digestão desse pão já começa na boca. Então, por isso que diz que a digestão começa na boca, e realmente começa. Quando você começa a ver um alimento, então quando diz que a gente começa a comer alguma coisa pelos olhos, é porque quando você vê o alimento e aí você fala, me deu água na boca, é justamente porque a sua saliva, as suas glândulas salivares estão produzindo saliva em grande quantidade para poder amolecer esse alimento. Existem pessoas que têm
problemas na produção de saliva. Então, elas utilizam uma saliva artificial, já que elas não produzem saliva, e elas precisam ter saliva para poder auxiliar na digestão. Então, ela amolece os alimentos também. E seguindo os órgãos do tubo digestório, nós temos a faringe, que é um tubo muscular que conduz os alimentos através do esôfago até o esôfago. Nós temos o esôfago, que continua o trabalho da faringe, transportando os alimentos até o estômago devido aos seus movimentos peristálticos, que são movimentos involuntários, contrações involuntárias. A faringe, ela é um órgão, vocês estão vendo aí pelo desenho, ela é um órgão muscular e ela faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. Então, ela proporciona a passagem de ar para o sistema respiratório e proporciona a passagem de alimentos para o sistema digestório. Então, se for um alimento, esse alimento entra pela boca, conforme vocês estão vendo aí, entra pela boca, passa pela faringe e vai para trás. Vocês estão vendo que tem o esôfago. Na frente é a traqueia. Então, o alimento não pode cair na traqueia. Se o alimento cai na traqueia, acontece o engasgo. Então, existem válvulas, eu vou falar disso depois no sistema respiratório, mas existem válvulas que fecham essa traqueia para que o alimento não caia no lugar errado. Então, quando a pessoa se engasga, que fala, ai, caiu no buraco errado, realmente caiu no buraco errado. Ao invés de seguir para o esôfago, seguiu para a laringe e caiu na traqueia, tá? Então, esse alimento, ele precisa cair na faringe, esôfago, para continuar o seu percurso, que é cair no estômago, intestino e assim ser eliminado. Então, lá na faringe, se fosse ar, ele seguiria o caminho do sistema respiratório, laringe, traqueia. Mas, como é alimento, precisa haver um fechamento, precisa ter uma válvula para fechar o caminho do sistema respiratório para que esse alimento não caia no sistema respiratório e não haja o engasgo. O estômago é um órgão formado de músculo. Eu falei lá em histologia que o tecido muscular liso, ele forma os órgãos internos, eles têm contração involuntária. Então, aqui, o nosso estômago ele é formado por tecido muscular liso, ele continua as contrações do esôfago, misturando os alimentos ao suco gástrico. Então, o estômago ele produz o suco gástrico, que é uma solução rica em ácido clorídrico, e pepsina, que é uma enzima que realiza a digestão de proteínas. Então, lá no estômago existe o suco gástrico, que ele possui ácido clorídrico e uma enzima chamada pepsina. A pepsina é que vai iniciar a digestão das proteínas. Então, quando você come uma carne com pão, o pão já começa a digestão na boca e a carne já vai começar a sua digestão lá no estômago por ação da enzima pepsina. O estômago ele é ácido, justamente por causa do ácido clorídrico. Então, essa acidez do estômago é boa porque acaba matando bactérias, fungos, vírus que porventura cheguem ao estômago e que não deveriam estar ali. Mas existem bactérias que continuam ali, como por exemplo é o caso do H. pylori. Então, o normal, né, é que essa bactéria, que as bactérias, fungos, eles caiam no estômago e sejam mortos pela acidez do nosso estômago. Então, isso é uma defesa do nosso organismo. Quando você fica muito tempo sem comer, essa produção de ácido, ela pode acabar corroendo a mucosa do estômago. Então, por isso que não é recomendado comer chiclete durante muito tempo. Porque enquanto você está mastigando o chiclete, o seu estômago entende que está chegando alimento. Então, ele começa a produzir mais esse suco gástrico para auxiliar na digestão, mas chega uma hora que não entra nada no estômago. E essa quantidade exagerada de suco gástrico acaba corroendo as paredes do estômago. É quando leva
há problemas, né, no estômago, pode ser uma gastrite, pode ser uma úlcera, então é importante ter uma alimentação adequada, justamente por causa desse excesso de acidez do estômago. Temos o intestino delgado. O intestino delgado é um órgão dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. Ele é responsável por absorver os nutrientes e levá-los à corrente sanguínea. E o que não é absorvido, a água e a massa alimentar formada passam para o intestino grosso. Então, aí nesse desenho, vocês estão vendo essa parte do meio que é o intestino delgado. Ele mede cerca de 7 a 10 metros de comprimento. É lá no intestino delgado onde há absorção de nutrientes, onde há absorção de medicamentos. Então, quando você toma um medicamento, ele vai fazer efeito. Se você olhar a bula, ele tem um tempo para fazer efeito. Ele tem um tempo para fazer efeito porque é o tempo que ele vai levar no estômago para ser dissolvido, chegar no intestino delgado, ser absorvido pela corrente para a corrente sanguínea e agir onde ele tem que agir. Então, se você toma um remédio líquido ou um efervescente, ele tem o tempo de espera reduzido, justamente porque o remédio já está dissolvido, ele não precisa ser dissolvido ainda. Então, é lá onde há absorção de todos os nutrientes e absorção de medicamentos. Tudo que não é importante, que não foi absorvido pelo organismo e a água vai passar para o intestino grosso. O intestino delgado ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. O duodeno é a primeira porção do intestino delgado, então é ele que vai ligar o estômago ao intestino. O íleo é a porção final, é por onde é a última parte de contato dos alimentos, porque o que não presta, o que não for necessário para o nosso organismo, vai passar do íleo para o intestino grosso. E o jejuno, que é a parte mediana do intestino delgado. O intestino grosso é um órgão dividido também em 3 partes: seco, cólon e reto. É o local onde há a reabsorção de água e de eletrólitos, sódio, potássio, magnésio. Tudo que é relacionado à tabela periódica são os eletrólitos. A decomposição e fermentação de restos alimentares e a formação das fezes. A última e menor parte do intestino grosso é o reto, que é responsável por acumular as fezes até que o ânus as libere, finalizando assim o processo de digestão. Então, tem o desenho aí do intestino grosso. O intestino grosso tem o apêndice cecal. Então, é esse apêndice que inflama, né, e as pessoas precisam fazer uma cirurgia para remoção urgentemente, porque já que o intestino grosso ele é colonizado por muitas bactérias, essas bactérias que estão lá no intestino, se esse apêndice inflama, ele estoura, e essas bactérias caem na corrente sanguínea, esse paciente, essa pessoa pode morrer por sepse ou infecção generalizada. Então, é realmente importantíssimo que aos sintomas de uma apendicite, que esse paciente seja levado urgentemente ao hospital e que se faça uma cirurgia. Esse intestino ele é dividido em cólon ascendente, que é o que vai subindo, né, porque ele começa ali pelo seco, pelo apêndice. Então, nós temos o seco, o cólon ascendente, o cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto e o ânus. Então, o reto é a última porção, é a porção final do intestino grosso. É ali que as fezes vão ficar até elas serem expelidas. A função do intestino grosso é reabsorção de água e de eletrólitos. Então, nutrientes são reabsorvidos, né, são absorvidos para a corrente sanguínea através do intestino delgado. O que não serve, o que não foi reaproveitado, o que não foi aproveitado, né, pelo sistema,
pelo intestino delgado, o que não caiu na corrente sanguínea, vitaminas, proteínas, tudo que o nosso glicose, tudo que o nosso corpo precisa, ele vai formar uma massa e vai ser jogada no intestino grosso. Lá no intestino grosso, essa massa contém água, e a água é importantíssima para o nosso organismo. Nosso corpo funciona, todas as reações que acontecem no nosso corpo acontecem à base de água. Quando chega no intestino grosso, é lá que vai haver reabsorção da água. Então, a gente não pode eliminar toda essa água através das fezes. Então, uma boa parte é reabsorvida e volta para a corrente sanguínea. Então, o que acontece quando a pessoa tem prisão de ventre? Olhando esse desenho aí, lembrando que aqui no meio tem o intestino delgado, que não está mostrando nessa foto, mas que no meio tem o intestino delgado, onde houve absorção de nutrientes. O que não foi aproveitado, ele vai cair no intestino grosso. Primeira porção aí do intestino grosso é o seco, né? Então, é por aqui que as fezes começam a entrar, né? Começa a entrar no intestino grosso e ela vai sendo empurrada para cima. Cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, até ela ficar no reto. Quando chegar no reto, que é a última porção do intestino grosso, as fezes serão eliminadas através do ânus. Se uma pessoa tem prisão de ventre, a situação da pessoa complica muito. Por quê? Quanto mais tempo essas fezes ficarem em contato com o intestino grosso, mais água será retirada dessas fezes. E as fezes vão endurecendo cada vez mais. Quanto mais essas fezes que estão lá no reto, por exemplo, são as fezes mais envelhecidas, são as produzidas há mais tempo. Então, ela está mais tempo aqui no reto, sendo sugado, né? Essa água sendo sugada das fezes, e aí a pessoa não consegue ir ao banheiro. Quando ela consegue ir ao banheiro, essas fezes endurecidas, né, que dificulta a evacuação, depois que essas fezes endurecidas, já que ela está perdendo muita água, ela sai, aí sim a pessoa consegue evacuar com tranquilidade. O mesmo acontece em pessoas com diarreia. Se o intestino grosso ele é responsável por reabsorver a água e a pessoa está tendo diarreia, essa água que deveria ser reaproveitada pelo organismo, ela está sendo liberada através das fezes. Então, por isso, é importante fazer a reidratação desse paciente, dar soro caseiro, fazer com que ele beba bastante água para que ele não perca essa água através das fezes. Terminei os órgãos do tubo digestório, falei de todos os órgãos, desde a entrada do alimento até a saída, e agora vou falar sobre os órgãos anexos. Eles são órgãos que participam da digestão, mas que o alimento não passa por dentro dele. Então, o primeiro deles aí é o pâncreas. Então, o pâncreas é uma glândula que pertence tanto ao sistema digestório quanto no sistema endócrino. Então, no sistema digestório, ele produz o suco pancreático. Então, ele produz e fornece ao intestino delgado o suco pancreático, neutralizando a acidez do quimo. O que é quimo? É uma massa de alimento que chega no intestino. Então, eu disse que o alimento chega no estômago. Lá no estômago tem a acidez estomacal, então essa massa de alimento está ácida e precisa cair no intestino delgado. Quando ele cai no intestino delgado, essa massa ácida precisa ser neutralizada. E como ela é neutralizada? Através do suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas. Então, ele neutraliza essa massa que é o quimo. Então, o pâncreas, ele também faz parte do sistema endócrino na produção de hormônios, que regula a quantidade de glicose no sangue. Eu vou falar sobre ele lá em sistema endócrino, eu falo sobre os hormônios. Já falei, né, em tecido glandular, então quando eu falei sobre glândulas, eu já falei sobre o pâncreas, mas vou falar novamente em sistema endócrino. Então aí vocês estão vendo uma foto, um desenho, na verdade, onde há umas pedras impedindo a passagem
desse suco pancreático para o intestino. Então, existem pessoas que têm pedras na vesícula ou cálculo biliar. Esses cálculos biliares podem obstruir o canal do pâncreas e acabar causando problemas sérios por causa dessa obstrução. O fígado é um órgão muito importante, ele tem muitas funções importantes dentro do nosso organismo. Ele serve para armazenar a glicose na forma de glicogênio. Então, quando você ingere muita glicose, essa glicose ela fica armazenada também na forma de glicogênio, que fica armazenada no fígado. E aí, no futuro, na ausência de glicose, ele pega esse glicogênio que está armazenado e converte em glicose para poder jogar na corrente sanguínea e gerar energia. Ele é importante também no processamento ou no metabolismo, né? Ele metaboliza drogas e álcool. Então, por isso que esse órgão é muito afetado em pessoas que utilizam drogas lícitas, medicações, por exemplo, e ilícitas, e também o álcool. É importante na destruição das células sanguíneas desgastadas. As células, quando elas saem da medula óssea, elas têm um tempo de vida e elas vão ser destruídas no fígado e no baço. As hemácias, por exemplo, têm um tempo de vida de 120 dias. Elas circulam na corrente sanguínea. Quando elas morrem, elas são destruídas no fígado e tudo que tem dentro delas é reaproveitada para a construção de novas células. É importante também na emulsificação da gordura durante o processo de digestão através da bile. Então, a bile, ela funciona como um detergente, é armazenado na vesícula biliar, mas é produzido pelo fígado. Então, pacientes que não têm mais a vesícula biliar, elas continuam produzindo bile, porém não têm onde armazenar. Então, por isso que elas precisam ter uma dieta pobre em gordura, já que elas não têm a bile para auxiliar na digestão das gorduras. O fígado também é importante para armazenar algumas vitaminas, como, por exemplo, vitamina A, vitamina B12, vitamina D, vitamina E, vitamina K, além de minerais como o ferro e o cobre. Por isso é importante a ingestão de fígado, principalmente em pacientes anêmicos. A vesícula biliar é um órgão semelhante a um saquinho, ele é localizado na superfície inferior do fígado. A sua função é armazenar a bile e esvaziar para o intestino logo após uma refeição para que haja emulsificação das gorduras. Então vocês estão vendo aí que a vesícula biliar ela fica debaixo do fígado, ela serve somente para armazenar a bile. A partir de uma alimentação, essa bile ela é jogada no intestino para auxiliar na digestão das gorduras. Então, conforme eu disse anteriormente, pacientes que não têm vesícula, eles continuam tendo bile, mas essa bile é perdida através das fezes. Então, elas têm que evitar comidas gordurosas. E para finalizar os sistemas de hoje, nós temos o sistema urinário. Então, o sistema urinário ele é importante para a eliminação de substâncias tóxicas. O excesso de água é eliminado através da urina e as substâncias que são tóxicas para o sangue. Então, essas substâncias não podem se acumular no sangue. Então, por isso que elas precisam ser removidas através da urina. Quando esses pacientes, quando o médico suspeita que o paciente tenha problemas na função renal, ele vai pedir exames que avaliam se esses rins estão funcionando adequadamente. Então, ele vai pedir exames de sangue que avaliam a função renal para saber se essas substâncias estão se acumulando no sangue, e pode pedir também uma urina, um exame que é chamado urina de 24 horas, que é o clearance de creatinina. Ele vai avaliar o que é produzido, que é pelo exame de sangue, e o que é eliminado, que é através da urina de 24 horas. Os órgãos que compõem o sistema urinário são 2 rins e as vias urinárias. As vias urinárias é composta por 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. A uretra de homens e de mulheres é diferente. Então, uretras de mulheres são mais curtas e só tem relação com o sistema urinário.
uretras de homens são mais longas e têm participação no sistema urinário e no sistema reprodutor masculino. Então, a uretra de mulheres só passa urina, enquanto que a uretra de homens passa sêmen e urina. Mulheres têm mais infecção urinária por duas situações: pela anatomia humana, a proximidade de ânus e uretra, e pelo tamanho. Então, mulheres têm uretra curta, então as bactérias saem do intestino e passam para a uretra e começam a subir em direção aos rins e causam a infecção urinária. Homens, pela anatomia masculina, é longe, é distante o ânus da uretra, e a uretra do homem é mais longa. O sangue ele contém muitas substâncias que não necessitamos: água em excesso, excretas nitrogenadas, células mortas e resíduos das atividades celulares. Por isso, elas precisam ser eliminadas, então elas não podem ser acumuladas. Pacientes que têm problemas renais, essas pessoas precisam fazer hemodiálise para retirar essa parte, essas substâncias tóxicas que não podem se acumular no organismo, no sangue. O sistema urinário tem a função de retirar do sangue as substâncias tóxicas e eliminá-las sob a forma de urina. Uma parte mínima eliminada pelas glândulas sudoríparas através do suor. Então, o suor ele não pode ser comparado com a urina, porque a urina, o suor tem uma pequena composição quando comparado à urina. Então, a parte tóxica que a gente elimina, a maior parte é através da urina e não através do suor. Com as substâncias tóxicas, o sistema urinário filtra e elimina também água. A eliminação de água é necessária porque as substâncias tóxicas estão dissolvidas no plasma sanguíneo e quando a quantidade de água presente no sangue e nos tecidos deve ser mantida constante. Então, a urina ela é líquida, então a água em excesso é eliminada através da urina. Quanto mais água é ingerida, mais urina a pessoa produz. Quanto menos água é ingerida, menos urina a pessoa produz. Então, o ideal seria a pessoa beber bastante água, porque o nosso corpo ele funciona em meio aquoso. Então, todas as nossas reações precisam de água. Então, quanto mais água o indivíduo bebe, maior será a quantidade de urina eliminada. Aqui nós temos o desenho do sistema urinário feminino e masculino. Então, vocês podem ver a diferença da uretra feminina para a uretra masculina. Os órgãos são iguais, são os mesmos órgãos, mas a uretra ela tem diferença. Então, é maior nos homens e funciona nos dois sistemas, urinário e reprodutor masculino, enquanto que no sistema urinário, nas mulheres, só passa a urina. Então, a função de cada órgão aí, os rins, eles filtram sangue. Então, os rins são realmente os responsáveis pela formação da urina. Os ureteres, estão olhando aí o desenho, vocês estão vendo que os ureteres estão aí representados de amarelo, é como se fossem dois canudinhos que levam a urina dos rins até a bexiga. A bexiga é o órgão armazenador, ou seja, é o reservatório da urina. E lá, essa urina vai ficar até que a pessoa vá ao banheiro e jogue essa urina fora. A uretra é o canal por onde a urina é expelida. Então, a uretra é o último local onde terá contato com a urina. E essa urina vai ser jogada fora. Então, vocês estão vendo aí o desenho dos rins e uma foto real. Os rins são os principais órgãos do sistema urinário. Eles retiram os produtos residuais do sangue através de milhões de pequenos filtros, que são chamados de néfrons, que os néfrons eles são a unidade funcional dos rins. Então, a urina, para ela ser produzida, ela precisa ser produzida pelos néfrons. Os néfrons são milhões de pequenos filtros que ficam dentro dos rins e que vai formar a urina. Então, cada néfron apresenta três partes principais: o glomérulo renal, a cápsula renal e os túbulos renais. Então, vocês estão vendo aí uma foto real e um desenho, como se esse rim tivesse sido cortado ao meio.
Aqui está toda a explicação de como a urina ela é formada, mas eu vou pular esse slide, depois vocês podem ler com calma, mas eu vou pular diretamente para o desenho e vou explicar direto no desenho como que essa urina é formada. Então vocês estão vendo aí o néfron. O néfron é a unidade microscópica do rim e é lá que vai haver a formação da urina. Vocês lembram que eu mostrei um tubinho de sangue, onde eu mostrei que há uma separação. Então o sangue ele é composto por duas partes, o plasma sanguíneo e a parte sólida. Então a parte sólida tem os elementos celulares, hemácias, leucócitos e plaquetas, e a parte líquida é o plasma sanguíneo. Então o plasma sanguíneo é o que realmente importa para a formação da urina. Então vocês estão vendo aí o desenho da esquerda para a direita. Vocês estão vendo uma seta vermelha apontando para dentro do glomérulo renal. Então o glomérulo renal ele funciona como se fosse um filtro. Ele vai reter a parte sólida e vai jogar na corrente sanguínea o que é sólido. Então hemácias, leucócitos e plaquetas voltam para a corrente sanguínea, enquanto que o plasma ele vai escoar para a cápsula renal, associando com um suco de maracujá. Se você pega uma fruta e bate no liquidificador, você vai bater e você quer eliminar a semente. Então a semente você vai passar numa peneira e a semente vai ficar, o suco você vai passar numa peneira e a semente vai ficar retida na malha da peneira. É como se fosse, a peneira é como se fosse o glomérulo renal. A cápsula renal é como se fosse a jarra de suco e aí esse plasma sanguíneo vai cair ali e é ele que realmente importa para a formação da urina. Então a parte sólida, hemácias, leucócitos e plaquetas retornam para a corrente sanguínea e o que me importa para a formação da urina é realmente o plasma sanguíneo. Esse plasma continua seu trajeto até que ele seja chamado de urina. Por enquanto, ele é chamado de filtrado glomerular ou ultrafiltrado do plasma sanguíneo. Ele não é chamado de urina ainda. Quando chega no túbulo renal, que está aí desenhado de rosa, está aí pintado de rosa, que é o túbulo proximal, túbulo contorcido proximal ou túbulo renal, a reabsorção de substâncias úteis para o organismo. Então tem coisas que não são sólidas, glicose, proteína, vitaminas, hormônios, tudo isso está dissolvido no plasma sanguíneo. Então ele não vai ficar retido pelo glomérulo renal. O glomérulo renal só vai reter a parte sólida. Então, o que é útil para o meu organismo, mas que não é sólido e está dissolvido no plasma sanguíneo, ele volta para a corrente sanguínea. Continuando o trajeto, ele vai reabsorver água. Então, ele já reabsorveu as substâncias úteis para o organismo e precisa reabsorver água. Não é toda a urina, não é todo o plasma sanguíneo que entra no glomérulo que vai formar a urina. Uma parte dessa água precisa voltar para a corrente sanguínea, porque a gente não pode eliminar toda a água que passa pelos rins. Então, nessa parte verde, que está pintada de verde, que é a alça néfrica, ali vai haver a reabsorção de água. Então, essa água volta para a corrente sanguínea para que o seu corpo, essa quantidade de água seja mantida constante. Quando Quando chega no túbulo contorcido distal, a eliminação de excretas, então tudo aquilo que é tóxico para o meu organismo, ureia, creatinina, ácido úrico, tudo isso ele vai ser eliminado através da urina. Então isso tudo se junta a esse ultrafiltrado, né, do plasma sanguíneo para poder se transformar em urina. Ele cai no ducto coletor. Quando ele cai no ducto coletor, aí sim ele é chamado de urina. Formou a urina, essa urina vai escoar para os ureteres. Dos ureteres ele vai ser armazenado na bexiga e vai cair na uretra. Quando cai na uretra, é que a pessoa elimina essa urina para o meio exterior.
Então aqui eu finalizo a primeira parte de anatomia. Se vocês tiverem dúvidas, enviem as dúvidas para mim pelo grupo de vocês do WhatsApp e até a próxima.